Imagina que você está escutando um pagodinho nostálgico no seu celular e ao mesmo tempo está ganhando dinheiro com isso. Não, você não entendeu errado. Fica aqui com a gente para entender como isso é possível em mais um papo de mercado aqui no Money Minds. Eu sou a Juliana Caveiro, repórter do Money Times, e recebo hoje Ana Gabriela Matias, diretora de operações da Move Capital, que faz parte do ecossistema da Hearst Investimentos, e vai explicar pra gente como é possível realizar investimentos em royalties musicais. A casa já possui no portfólio canções do Só Pra Contrariar. Ana, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Juliana. Um prazer estar aqui com você. Obrigada pelo convite. A gente que agradece. Eu queria começar o nosso bate-papo. A gente falou no início aqui do vídeo de royalties musicais, mas eu queria dar um passo para trás antes para poder explicar para o pessoal o que são os investimentos alternativos. Como é que consiste um investimento alternativo? São aqueles investimentos em ativos que são descorrelacionados com o mercado financeiro tradicional. Através da plataforma da Hearst, por exemplo, o investidor ele tem acesso a algumas dessas classes de ativos, como ativos judiciais, obras de arte, royalties musicais, investimentos em produções de filme. Então, são esses ativos que não estão na Bolsa de Valores tradicional, mas que você consegue acessar através de outras plataformas de investimento. E aí a Move hoje ela faz a parte de royalties musicais e também a parte de audiovisual. Explica pra gente como que o royalty musical ele acaba sendo um ativo para esse tipo de investimento. Perfeito. A Move Capital é uma das originadoras ligada ao grupo Hearst e ela origina todos aqueles ativos ligados à cultura e entretenimento. Então, de royalties musicais, que é a operação pioneira da Move, a gente origina os catálogos, compra os catálogos de música, estrutura em uma operação, uma oferta pública, a Hearst securitiza e distribui para o investidor do varejo. A operação de royalties musicais, ela consiste na análise dos últimos 5 anos de recebíveis de todos os compositores ou artistas. Então, por exemplo, só para contrariar que você que a gente começou o papo falando, a gente comprou o catálogo do Fernando Pires, que é um dos integrantes do grupo, e ele, além de cantor, além de intérprete, ele é compositor, ele compôs diversas músicas que são interpretadas pelo Só Pra Contrariar, como Domingo, que é um clássico, sempre toca em todos os shows. Então, cada vez que essa música e outras músicas que ele compôs tocam no Spotify, no YouTube, em shows, eles fazem bastante turnê, o investidor ele recebe, porque as plataformas, o ECAD, a TV, a academia, o consultório do dentista, todo mundo precisa pagar, são entendidos como usuários de músicas, esses usuários pagam por usarem essas músicas e esse pagamento vai como forma de royalties mensalmente para os investidores dessa oferta pública que está no ar agora. Então, a gente analisa os últimos anos de recebíveis desses catálogos. Então, para a gente comprar um catálogo, ele passa por um processo de diligência jurídica e financeira muito rigoroso e depois essa operação é securitizada e oferecida para o investidor do varejo através de uma oferta pública. Eu queria até entender um pouco melhor como é que vocês escolhem esses artistas, esses catálogos, baseados em que tipo de... Quais são os pontos que vocês olham para poder conseguir escolher qual vai ser o artista que vai fazer parte do catálogo de vocês? A gente olha, primeiro, o que o Brasil está ouvindo, assim. Então, tanto no Brasil quanto internacionalmente, a gente tem 2 operações, uma voltada para catálogo, para aquisição e distribuição de catálogos nacionais e outra para aquisição e distribuição de catálogos internacionais. Filme audiovisual é um pouco diferente, por enquanto a gente só investiu em operações internacionais, mas é uma operação que ainda está se desenvolvendo. De royalties musicais, a gente já disponibilizou mais de 70 catálogos e a gente olha para o Brasil todo, o que está ouvindo, quais plataformas estão remunerando, o que o ECAD está distribuindo em termos de valores e de rubrica. Então, por exemplo, a gente vai desde o sertanejo, funk, pagode, composição de trilha original, que são aquelas trilhas
que tem no Jornal Hoje, Rede Record, Band TV, Rede TV. Então, todas essas trilhas a gente também olha bastante para elas. Então, basicamente, a gente faz um estudo por gênero e idade média do catálogo. Esses são os principais dados qualitativos que a gente olha quando a gente está adquirindo algum catálogo para disponibilizar para o investidor. E é muito interessante porque a música está muito presente na vida de todo mundo. A gente ouve música o tempo todo, assim, seja no celular, na televisão, no supermercado. Então está muito presente na nossa vida. É um ativo que é muito tangível para a gente, para todos os indivíduos no dia a dia. Então a gente presta bastante atenção em todas as pesquisas. E a gente olha o gênero e a idade média do catálogo quando a gente vai escolher algum ativo para disponibilizar na plataforma. Legal. E ainda pensando na parte de royalties, há quanto tempo vocês estão fazendo esse tipo de operação? Há 5 anos a gente está fazendo esse tipo de operação, e são mais de 70. A gente tem alguns investidores institucionais e o investidor do varejo também, através da plataforma da Hearst. Algumas operações elas já terminaram, e é muito interessante, porque tem algumas que o catálogo ele é muito vivo, né? Então, tem algumas coisas que podem acontecer que melhoram a performance desse catálogo. Tem riscos que têm que ser considerados, mas também tem upsides que são muito interessantes. Então, por exemplo, a gente teve 2 casos que são super interessantes. Um é do Luiz Avelar, que é um compositor de trilha original. Ele compôs a abertura do Jornal Hoje, Globo Esporte. Então, toda vez que esses jornais que eles passam e que essas trilhas são veiculadas, o ECAD arrecada e distribui esses valores que vão para os investidores. Só que ele também fez diversas trilhas de filme. E durante a pandemia, a Globo, por mera liberalidade, reprisou os filmes da Tainá, que é aquela menininha indígena e etc. E ele que fez as trilhas desses filmes. Então, esses filmes eles tiveram uma veiculação, uma exibição na TV Globo, ECAD arrecadou, distribuiu, e são operações que terminaram com uma TIR de 34, 36, uma rentabilidade de 34, 36% ao ano para o investidor. Então, operações de 36 meses que terminaram com uma rentabilidade super interessante, porque teve essa movimentação. Outro também super interessante foi do Cecílio Nena, que é um dos compositores de Temporal de Amor, por exemplo. Ele tem várias músicas e que entrou no repertório de outros artistas de show. Então, também teve uma arrecadação e uma distribuição. Foram operações que terminaram com uma rentabilidade realizada muito legal também para o investidor. Coitado, se o pessoal do Chitãozinho Chororó quiser fazer, eles estão ricos. Evidências, né? Principalmente. Nossa Senhora, todo mundo quer cantar essa aí. E ainda se contasse karaokê, aí a gente tava ferrado. Pensando agora também no investidor pessoa física, como esse investimento ele acaba entrando ali para ele como um investimento, a gente estava conversando um pouquinho antes, justamente tentando entender como é que funciona, porque a gente sabe que o mercado de capitais ele acaba sendo muito baseado na razão, e aí esse tipo de investimento, ele tem um pouco da razão, mas também tem um pouquinho da paixão ali, de ser uma coisa do nosso dia a dia, que a gente gosta, mas ainda assim tem os riscos, como você bem colocou. Queria entender como é que esse investimento, ele acaba sendo um outro instrumento para o investidor pessoa física. A gente sempre sugere que esses investidores que já vêm acumulando riquezas há um tempo, eles investam 30% da carteira em ativos alternativos, porque são ativos que têm uma rentabilidade, costumam ter uma rentabilidade mais alta, mas também tem riscos que têm que ser considerados. A gente percebe que as pesquisas mostram que as gerações mais novas, geração Z principalmente, elas não estão mais tão preocupadas com aquela equação de risco, retorno e liquidez que outras gerações já têm ao longo do tempo. Elas também se preocupam no investimento com propósito, investimento em projetos, em ativos que elas acreditam. Então,
o royalty musical é algo que está muito presente na vida de todo mundo e que, e que também tem uma relação interessante de risco e retorno. Então, além de ter uma identificação com o público, também tem essa questão mais tradicional que é levada em consideração, também tem que ser levada, e que acaba sendo uma opção interessante para esses indivíduos que estão procurando esse tipo de investimento, traz para perto, aproxima essa relação. Então, por mais que seja um tipo de investimento diferente, que seja mais próximo até das pessoas, não é um investimento para qualquer um. Pode ser um investimento para qualquer pessoa que tenha um interesse. O valor mínimo é de R$ 10.000 e a gente indica que seja 30%, a gente sugere que 30% no máximo do portfólio de investimento do indivíduo seja de ativos alternativos. E é importante diversificar também dentro dos alternativos. Tem diversas classes, o royalties musicais acaba sendo interessante porque são pagamentos mensais, são operações de 36 meses, então acaba sendo uma opção interessante para aqueles que buscam diversificação. Mas a gente sugere que sejam aqueles indivíduos que já venham acumulando riqueza há algum tempo, que já conheçam um pouco de mercado e que leiam a lâmina de investimento que está disponibilizada na plataforma para o investidor ter mais conhecimento. A gente tem também, através da plataforma, diversos assessores de investimentos que podem dar uma orientação, mas está disponível para o investidor do varejo. Então, qualquer pessoa física pode investir através da plataforma. Qual que é a maior dificuldade hoje para poder fazer um ativo desse tipo e também, olhando na visão do investidor, qual que é a dificuldade para ele também de conseguir ter acesso a esse tipo de investimento? O investimento em catálogo ele já existe há muitos anos, assim, então sempre teve no mercado. O mercado fonográfico é um mercado gigantesco, então no ano passado, em 2023, foi o mercado de música gravada no mundo, ele moveu aproximadamente 23 bilhões de dólares. É um mercado que cresce há 9 anos consecutivos e o Brasil ele é o 9º país do mundo em termos de receita de mercado de música gravada. Só que é um mercado muito fechado. Então você tem as grandes gravadoras e editoras comprando catálogos o tempo todo. Um caso muito clássico e muito emblemático foi o Michael Jackson, que comprou o catálogo do Paul McCartney e do John Lennon, depois vendeu para a Sony. Teve aí o Opportunity comprando o catálogo do João Gilberto também. Então é um mercado que tem essas compras e vendas de catálogo há muito tempo já. O que é inédito é a disponibilização desses royalties para o investidor do varejo. Então, o acesso é muito difícil e você ler esses dados também requer um time especializado, você fazer a devida diligência jurídica e financeira para saber se esses direitos estão disponíveis, se esses direitos podem ser transacionados, garantir o recebimento de todas as fontes pagadoras também é uma operação bem complexa. Então, o maior desafio é juntar todas essas informações, porque são informações que são difíceis de ter acesso, fazer a avaliação financeira e depois disponibilizar. Eu acho que o maior desafio são esses dados mesmo de mercado, mas que a gente já está fazendo há bastante tempo e a gente tem muito cuidado, a gente só aceita os relatórios demonstrativos de rendimento pelos quais a gente consegue ver quando foi dado play, aonde, em qual plano, se era plano família, se era plano premium, porque isso tem uma diferença dos valores, e conseguir fazer a gestão desse catálogo também, que a gente também faz. Então, muitas vezes tem algum valor retido que é liberado. Então, é uma operação complexa que é difícil você também acessar os titulares desses catálogos, os autores, é um mercado fechado que pouca gente consegue acessar. Então, acho que o inédito mesmo é a disponibilização para o investidor do varejo. E como que é o mercado em si, da parte musical? Como é que vocês acabam lidando com esse mercado no dia a dia? E aí eu pergunto mais para entender realmente o cenário que a gente está hoje. Você citou que justamente em 2023 a gente teve um volume muito grande. E aí eu queria entender como é esse mercado para quem quer investir nesse tipo de
de ativo, como é que ele tem que avaliar esse mercado? É um mercado que vem crescendo, principalmente durante a pandemia, foi interessante assim o movimento de mercado, porque teve a restrição devido ao Covid-19, então as pessoas não podiam se movimentar, muitos shows foram cancelados, então teve essa receita de música ao vivo que teve uma queda bem expressiva. Só que foi um período também que o digital e o audiovisual teve um aumento expressivo também. Então, tinham muitos catálogos que não estavam ainda no digital e que tiveram que migrar para o digital porque a receita de shows e música ao vivo despencou. E aí, essa outra receita subiu e voltando com a volta dos eventos e etc., essa receita também aumentou. E muita porque o que acontece? Para haver pagamento tem que haver identificação. Então, muitas músicas que não estavam identificadas nas TVs, no audiovisual, no cinema, teve uma força-tarefa também muito grande dos agentes de mercado, e hoje em dia, em 2023, salvo engano, ou 2022, o patamar de receita de música gravada no mundo para streaming e sincronização, venda física também, que aumentou ano passado, muito por conta dos vinis e toda essa movimentação, ela já está maior do que quando era na época do produto físico, porque a gente tinha o produto físico, depois teve aquele período de pirataria, e aí as receitas de streaming foram aumentando. É um momento que o mercado está muito aquecido, porque novas plataformas estão surgindo o tempo todo, então a gente começou com Spotify, YouTube, agora a gente tem TikTok e muitas das plataformas fitness também que estão usando música, estão pagando por esses direitos. Então, nos Estados Unidos, a Peloton foi uma que pagou muito dinheiro pelo uso de músicas. Todas essas empresas fitness, elas pagam. Então, é um momento muito interessante porque não se discute mais se tem que pagar ou não os direitos autorais para os seus usuários de músicas têm que pagar ou não. Já está pacificado que tem que pagar. Agora, o que se discute é quanto tem que pagar. Então, vai ter sempre uma discussão de preço ali, das plataformas falarem um preço, os titulares de direito negociarem para um valor maior. Então, é um mercado que está bem aquecido e está crescendo bastante. Você citou até a parte do vinil, né? Acho que esse movimento nostálgico, até citei no início do vídeo aqui, é um movimento que acaba contribuindo também para esse mercado. Como é que vocês olham isso como uma oportunidade? É bem interessante, porque esse movimento nostálgico, ele também traz bastante royalty para os investidores. Então, a gente tem algumas músicas que estão ali no inconsciente coletivo e que, através de novas colaborações e novas músicas que surgem através dessas músicas que já existem, como um movimento que teve agora há pouco tempo, está tendo ainda, do MTG, que é a montagem, onde vários DJs pegam músicas diferentes, antigas e novas, e misturam essas músicas e sai uma música nova dali, e essas músicas são reaproveitadas e as pessoas passam a ouvir novamente. Super importante que essas músicas tenham a liberação para estar ali, porque existe uma questão de direitos morais, existe uma questão de remuneração para todo mundo, para todos os titulares daqueles direitos que têm que receber pelo uso das suas músicas, se eles estiverem de acordo que sejam usadas, que precisa ser respeitado. Então, o catálogo ele é sempre vivo, ele está sempre revivendo. A gente teve uma operação que foi super interessante, que tinha MTG, fizeram uma produtora de Belo Horizonte, fez uma montagem de uma dessas músicas e o catálogo teve uma rentabilidade muito acima do projetado num cenário otimista. A gente teve outra, ainda seguindo essa linha nostálgica, a gente teve outro caso também super interessante de um dos compositores de Voando para o Pará, que é aquela música que ficou conhecida antigamente lá com a Joelma e que voltou, viralizou novamente, e RBD veio fazer show no Brasil e cantou. Bethânia e Caetano estão fazendo turnê. Quando eles cantaram
em Belém do Pará, eles cantaram essa música também, então... Tem também uma no TikTok que o pessoal tem feito com a música do Seu Jorge, aí faz uma mistureba, Sim, que é um exemplo de montagem, que também é super interessante. Isso faz com que a rentabilidade do catálogo vá lá em cima. E é muito interessante porque tem muitos catálogos também que os compositores, eles são incríveis, eles têm uma capacidade criativa gigantesca, mas algumas músicas são gravadas e outras não. Então existe um capital criativo ali a ser explorado gigantesco, e a gente faz essa gestão também. Então a gente olha aquelas músicas, pega as guias, tem um time artístico para apresentar, para artistas gravarem, então, e é super interessante para o investidor, porque quanto mais músicas gravadas ali, as pessoas ouvindo, mais rentabilidade para ele. Super interessante para o artista também, porque a gente faz uma parceria com eles ou com o autor, e eles também veem os royalties dessas músicas e etc. Então é uma ponte que acaba sendo bem interessante para todo mundo aí. Eu queria perguntar, justamente, a gente falou da parte de vocês, falou da parte do investidor, como é que fica o artista nisso, né? E até perguntando também, como é que eles chegam para vocês? Vocês que vão atrás, eles que chegam para vocês e falam, eu tô precisando de ajuda, me ajuda, porque tem gente fazendo montagem com a minha música, eu quero rentabilizar em cima disso. Como é que funciona? Tem os dois. A gente tem um trabalho ativo também de prospecção, de catálogo, então a gente tem um time comercial que realmente vai atrás, liga, vê, olha, então esse aqui é o compositor de evidências, vamos ver se ele quer fazer uma negociação do catálogo dele, se ele quer uma parceria com a gente. E tem uma parte passiva também bem grande, que os próprios compositores e artistas ou conhecem o nosso trabalho, ou têm curiosidade, querem negociar, querem entender melhor. E é muito interessante também, porque agora está surgindo uma terceira categoria assim, de autores e artistas, que são aqueles que já venderam seus catálogos, acharam super legal a parceria, continuaram produzindo novas músicas e agora, 2, 3 anos depois, querem vender o novo catálogo. Então vira um business para eles também, é algo que acaba sendo interessante para todo mundo, porque para o artista é uma liquidez imediata na mão dele, ele coloca esse ativo e a gente tem todo o respeito e todo o cuidado por cada um dos catálogos que a gente adquire. A gente entende que na maioria das vezes é um trabalho de uma vida toda, de um compositor, de um artista, tem uma questão dos direitos morais deles ali, que é uma parte deles, é uma criação que veio deles, de algum momento de vida que eles estavam vivendo e etc. Então a gente tem todo esse cuidado. Então eles veem na gente um parceiro estratégico que vai trabalhar esse catálogo com o cuidado e o respeito que cada catálogo merece. E para o investidor também é interessante porque é um ativo que, em momentos de crises, incertezas econômicas e políticas, é um mercado que não tem tanta influência assim. Então, por exemplo, na crise da Covid-19, enquanto outras classes de ativos estavam tendo bastante impacto, o mercado de música ao vivo teve um impacto gigantesco. Mas de música de streaming, de música de outras formas que as pessoas ouviam através das plataformas, das TVs e etc., muitos catálogos subiram demais, então é um ativo que performa bem, enquanto outros, nesses momentos de crise e incerteza, tendem a performar de uma forma diferente. Legal. Então, isso é interessante também do catálogo. Queria falar, então, também um pouco sobre a parte de audiovisual, que até fora das câmeras você estava me contando um pouquinho como é que funciona. Eu queria entender como é que vocês fazem isso. É um pouco mais iniciante essa parte de audiovisual. Esse é o segundo filme que vocês estão capitalizando. Primeiro, iniciar, como é que vocês fizeram essa primeira, qual foi o primeiro filme, como foi esse processo, e agora esse novo que vocês já estão também com ele encaminhado. Não, perfeito. Também é outra tese de investimento em ativos descorrelacionados. Nesses 2 primeiros filmes, a gente olhou para o mercado internacional, a gente viu uma movimentação de produtores independentes no mercado americano e europeu, principalmente,
produzindo bastante conteúdo para venda para plataformas de streaming. A gente mapeou que nesse mercado existe uma competitividade para produtos audiovisuais entre as plataformas, para elas disponibilizarem para os seus usuários e atraírem esses usuários para serem assinantes dessas plataformas. Então a gente viu uma oportunidade aí e a gente desenvolveu um modelo onde a gente analisa quem são os talentos, o track record dos diretores, dos autores, em cima de qual livro ou qual IP esse filme foi desenvolvido. Então, uma série de elementos que a gente analisa antes de entrar. O orçamento também, que é algo super importante, o plano de filmagem. Então, quando um filme já passou da fase de desenvolvimento, está ali na fase de produção, até distribuição, a gente analisa esse projeto e a gente faz esse investimento na produção do filme. O primeiro que a gente fez um investimento na produção, ele se chama Swimming Home. Ele é um filme que ele foi baseado em um livro da Deborah Levi, um livro premiado. Ele tem um elenco também que tem a Mackenzie Davis, tem um diretor que ele é novo, mas ele é bem promissor. E é um filme que foi para Roterdã, foi para vários festivais e agora ele está na fase de venda e distribuição. Com a venda do filme, geralmente a gente olha para filmes que têm um potencial de ser vendido por 5, 7 vezes o orçamento que foi gravado aquele filme. Então a gente tem um relatório dos agentes de vendas também para a gente analisar quando a gente decide fazer quando a gente passa para o comitê de investimento para decidir investir nesse tipo de produção. Então esse foi o primeiro, e o segundo foi um filme chamado The Summer Book, que ele teve a primeira exibição mundial agora no London Film Festival, que aconteceu dia 12 de outubro. É um filme que tem a Glenn Close como uma das atrizes principais, é um filme também super promissor, que tem esse investimento disponível na plataforma, na plataforma da Hearst, para o investidor do varejo que tem interesse também. Ele foi desenvolvido através de um livro super premiado também. O diretor desse filme é o Charles McDowell, que tem um histórico de vendas de filme para Netflix, para Apple, de 5 a 7 vezes o orçamento. Então ele faz um orçamento super enxuto e consegue vender por um valor muito maior do que o gasto na produção do filme. Uma outra coisa que a gente olha bastante é a estrutura de capital também desses filmes. Então, no The Summer Book, por exemplo, mais de 50% do filme é investido pela própria produtora do filme. Então, eles realmente estão ali skin in the game nesse tipo de investimento. E 30% é de investimento incentivado. Então, tax credit, por exemplo, ou algum tipo de investimento fiscal que não precisa retornar aquele dinheiro. Então, a gente olha diversas variáveis, e esse filme ele foi exibido a primeira vez agora, a estreia mundial, vai ser exibido também no AFI, em Los Angeles, dia 27 de outubro, e está na plataforma. A projeção de retorno dele é de 33% ao ano em dólar. Então, é bem interessante, assim, já está na fase final, então não tem aquele risco de produção, aquele risco de estourar o orçamento. Foi feito bem redondinho, está lindo. E a gente está esperando aí a distribuição desses 2 filmes. E aí, com a distribuição, o excedente, paga o orçamento, o excedente vai para o investidor nessa projeção de 33% ao ano, em dólar. Eu entendo que esse tipo de investimento, ele acaba sendo um pouco diferente da parte de música, justamente porque é um mercado que é mais caro, vamos dizer assim. Uhum. Qual que é a diferença entre os dois e como vocês calculam um pouco o risco ali? A principal diferença é que os royalties musicais, eles são pagos mensalmente. Então, a gente olha os últimos 5 anos de recebíveis, aquele catálogo ele já existe, ele já remunera mensalmente durante pelo menos 5 anos, e a gente faz projeções em cima desses últimos recebíveis.
Então, essas projeções elas são feitas olhando para o passado. O de filmes a gente também olha para o passado, mas a gente olha para o passado de cada talento, a gente olha para o passado de cada, a gente olha para o orçamento, são precificações diferentes ali que a gente faz e normalmente o pagamento vai ser ou uma vez só ou no máximo umas 3 vezes, vai depender bastante de como for essa venda. Então, por exemplo, se vender para um streaming, uma venda mundial, então aquele pagamento vai ser só uma vez. Agora, pode ser que vá para cinema, depois vai para o streaming, depois vai para a TV aberta. Então, vão ter alguns pagamentos diferentes. A sazonalidade de pagamento, eu acho que seria a principal diferença aí entre os dois. Mas os dois a gente está analisando os royalties de uma propriedade intelectual. Um é royalties de música, outro é royalties de filme. Bom, a gente está finalizando aqui já. Nosso papo foi muito legal, gostei muito e principalmente acho que por mexer com essa parte que a gente tá no nosso dia a dia, até você trouxe que é mais tangível pra gente, a gente realmente vê ali a música, ouve ali a música, vê ali o filme, sabe do que a gente, como que a gente tá investindo naquilo e principalmente se sente um pouco parte daquilo. Então, imagina você chegar e falar, não, eu invisto na Beyoncé, é maravilhosa. Sim, toda vez que você escuta Beyoncé, você tá ganhando royalties com isso. Então, tá tocando, você vai no show, você tá ganhando royalties no catálogo que você investiu, você tá ouvindo na academia, você tá ganhando royalties. É isso. E aí eu queria entender de você, principalmente uns 2 ou 3 pontos principais para o investidor, para ele poder avaliar quais são as oportunidades que ele pode ter nesse mercado. E aí a gente está olhando também tanto fonográfico quanto audiovisual, e principalmente cuidados e oportunidades. Eu acho que de oportunidades o investidor é um ativo descorrelacionado. Então, é um ativo que, como a gente conversou, em momentos de crise políticas e econômicas, tanto o mercado fonográfico quanto o mercado audiovisual, ele tende a não sofrer tanto. Então, pandemia, guerras, pessoas continuam assistindo filme, continuam ouvindo música. São mercados, principalmente o digital, que cresceram bastante durante esses períodos. Então, é uma boa oportunidade de investir em um ativo descorrelacionado e que, ao mesmo tempo, é muito próximo do investidor. Muita gente se identifica com música, se identifica com filme. E tem um outro ponto também, que esse investimento é um investimento securitizado. E por ser um investimento securitizado, ele oferece diversos benefícios para o investidor, como transparência, eficiência, menor custo de transação, acesso a um tipo de investimento que talvez o investidor do varejo normal não teria. E são investimentos que são muito caros também para você fazer. Então, a gente originar e fracionalizar esse investimento, a pessoa com R$10.000 já poder investir num catálogo de música ou num filme padrão Hollywood, etc., é muito difícil, tem muito gatekeeper e tem uma empresa que é especialista nisso, com um time de pessoas que são desse mercado para fazer toda a avaliação e ter toda a diligência necessária para que o investidor possa ler a lâmina, entender do investimento e fazer algo mais direcionado e com maior transparência. Tem um outro ponto também que a gente disponibiliza mensalmente nas operações de royalties para os investidores, os relatórios dos investidores, então ele consegue acompanhar ali como que aquele filme como que aquela música está performando, aquele catálogo, qual tocou mais, qual tocou menos, se teve algum evento, se teve alguma liberação de retido e aquela música, a Globo voltou a veicular um filme, no caso de Tainá, então a gente vai explicando ali, é uma forma do investidor também conhecer um pouco mais sobre esse mercado. E de cinema a gente também disponibiliza, então vai falando quando vai ter essas exibições, como foram as apresentações e etc. Em ambos também tem riscos que são importantes que sejam considerados pelo investidor. Então existe o risco de performance. Pode ser que aquele catálogo que já vinha rendendo aquele determinado valor nos últimos 5 anos, aconteça algo, por exemplo, saia do show de algum artista, ou não toque tanto na rádio como tocava, e etc., e esses rendimentos não sejam
parecidos ou como os projetados para os próximos anos. Só que na operação de música, a gente tem o IPCA garantido. Isso quer dizer que, ao final de 36 meses, se o investidor não tiver recebido o principal corrigido pelo IPCA, a originadora recompra esse catálogo e remunera o investidor com o retorno do principal corrigido pelo IPCA do período. Mas também pode acontecer o contrário. Antes dos 36 meses, aquele catálogo ter um rendimento acima do cenário otimista e o investidor também recebe os 36 meses. 80% a título de prêmio para o investidor e 20% de taxa de performance para a originadora. Então, vai durar ali 36 meses e tem, pelo menos, o IPCA garantido para o investidor, sendo que pode ser muito maior a rentabilidade. E de cinema, de audiovisual, são riscos um pouco diferentes, assim. Então, nesse caso agora de Summer Book, existe o risco da venda desse filme não ser como a projetada. Então, a gente olha o orçamento, a gente tem todo o cuidado de ver todos os contratos, faz todas as diligências, todos os riscos que a gente pode mitigar, a gente mitiga, mas pode ser que a venda desse filme não seja como a projetada. Então, pode ser que não remunere 33% ao ano em dólar, porque a venda pode não ser por um valor ou num prazo que a gente estimou. Perfeito. Ana, muito obrigada mais uma vez por participar aqui com a gente. Acho que foi um papo muito esclarecedor e trouxe também uma outra visão do mercado. E eu queria convidar todo mundo também para dar uma olhada aqui no nosso canal, ver também os outros Money Minds que a gente tem por aqui e continuar acessando o nosso site, curtir e deixar seu comentário também nesse vídeo. E até a próxima!